Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um passo a passo de um inventário judicial. Eu sei que muita gente tem dúvida, na verdade, sucessões é um pouco complicado, né? E eu digo que para a gente pegar inventários judiciais, extrajudiciais, a gente precisa de papel e caneta na mão para poder desenhar, analisar tudo direitinho, o que é que vai ficar para cada herdeiro, tá? Eu vou falar, obviamente, com vocês de forma mais complexa, como funciona todo um passo a passo de inventário judicial. Mas antes de mais nada, por gentileza, curte aqui, dá um joinha no nosso canal, meu povo! Por gentileza, porque o YouTube tem que entender que esse vídeo é de relevância. E eu já falei, se você tá chegando aqui do meu perfil, do Ana Grazi Souza, até mesmo do perfil que eu tenho com a minha sócia, que é o Centro de Formações de Advogados, né? Lá a gente tem um curso de inventário extrajudicial, que a gente dá todo um passo a passo. Tá cheio de bônus, a gente tem aula sobre doação, alvará judicial, seção de direitos hereditários, como é que faz o cadastro para o CI Cefaz, né, que é onde a gente protocola o inventário extrajudicial para o parecer da Cefaz. Ai, tô soltando muito spoiler, mas enfim. Pode vir, dá o nosso joinha, me segue lá no meu Instagram e vem agora aprender junto comigo como é que faz o inventário judicial. Né? Eu trouxe toda a parte um pouco teórica e prática, porque eu sempre digo que eu tenho um lema, né? Para que a gente possa atuar num processo, a gente precisa ter dentro da mente um pouco da parte teórica, um pouco da parte material, que é o direito material, e também o direito processual. Porque senão, meu povo, a gente não vai para canto nenhum, né? É a mesma coisa de você dizer, Mari tá aqui, Mari também é minha sócia, né? Mari trabalha comigo nas demandas trabalhistas e de consumidor. E Mari indicou para mim um inventário judicial. Só que aí, nesse inventário judicial que ela me indicou, a cliente falou que queria a parte dela na herança do irmão. Gente, como é que ela vai receber a herança do irmão se o irmão deixou cônjuge e deixou filhos que são descendentes? Cônjuge e filhos são herdeiros necessários, colaterais só entram se não tiver herdeiros necessários, tá? O grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Como é que a irmã tá querendo direito à herança? Não tem isso, não tem direito. Então, para isso, você tem que ter dentro da sua mente o que é o direito material, o que é o direito processual. Então, eu aconselho vocês, desde logo, começa a ler sobre regime de bens do casamento e da união estável. Tem total aqui dentro de inventário, seja judicial ou extrajudicial, conexão, tá? Porque tem que saber o que é que o cônjuge, se o cônjuge ele vai ser herdeiro, tá? Se ele vai ser meeiro, o que é que ele vai ocorrer ameação para ele, o que é que ele vai herdar. Você tem que saber, tudo isso vai depender do regime de bens adotados para aquela relação, ok? Tem que saber o que é descendente, ascendente, colaterais, tem que estar, na ponta da língua de vocês. Então, aconselho o estudo, ok? É muito importante. Inclusive, quem aí está me assistindo agora, recentemente, teve que o juiz permitiu um inventário extrajudicial com a presença de menores. Olha só, pessoal. Via de regra, o inventário ele vai ser judicial quando existir partes menores ou incapazes, ou quando existir testamento, e também quando as partes elas não estiverem de acordo, tá? Então, toda vez que existir parte menor incapaz, existir testamento e as partes não estiverem de acordo, obrigatoriamente o inventário ele terá que ser judicial. Se tiver partes maiores e capazes e todo mundo estiver de acordo, aí o inventário ele vai ser extrajudicial, todo realizado no tabelionato de notas, tá? Inclusive o inventário extrajudicial, ele pode ser aberto em qualquer tabelionato do Brasil. O judicial não, eu vou te falar dessa competência já já. Aí o que é que ocorre? Veja bem, suponhamos, viu? Teve decisões recentes, ok? Que é possível fazer o inventário extrajudicial com a presença de menor. O juiz permitiu que fosse aberto o inventário de forma extrajudicial com a presença de um menor. Mas, via de regra, é assim que acontece. Então, hoje eu trouxe esse passo a passo aqui para vocês. Vamos embora, Macito! Gente, primeiro ponto. O que é um inventário? Gente, o inventário, ele é um documento que vai relacionar os bens possuídos pelo falecido e vai oficializar a divisão e a transferência desses bens aos herdeiros, tá? Seja se o inventário ele for judicial ou extrajudicial. Diferentemente do inventário extrajudicial, o inventário judicial ele deve ser feito quando há testamento, herdeiros incapazes, como por exemplo menores ou até pessoas que estejam interditadas, ou quando os herdeiros não estão de comum acordo com a partilha dos bens. Olha só, o inventário judicial, pessoal, ele está previsto, né, nos artigos 610 e seguintes do nosso Código de Processo Civil.
Por ser um processo judicial, ele é dividido em várias etapas, tá? Para que, ao final do processo, sejam partilhados os bens entre os herdeiros. Grazi, me diz aí qual é a competência do inventário judicial. Pessoal, o inventário, ele deve ser aberto no foro do último domicílio do falecido, ainda que todos os interessados residam em localidades diversas do artigo 1785 do Código Civil. Então, se Deus livre guarde, lá ele, como que a gente diz aqui na Bahia, bate na madeira 3 vezes, que eu não quero morrer agora, que eu tenho um filho pra criar, amém, aleluia. Gente, eu falo isso pra Cauã direto, só pra contextualizar pra vocês. Eu tava indo pra Recife pra poder palestrar, no finalzinho do ano passado, de 2021. E agora eu vou viajar de novo, né? Aí, toda vez que eu vou viajar, como eu tenho muito medo de avião, eu mando uma mensagem. Aí minha irmã até brincou, irmã, faça um testamento, porque eu sou colateral, se eu não estiver no testamento, eu não vou herdar nada. Então eu tô arrasada. E aí eu mandei no grupo da família, depois eu vou até mostrar o print pra vocês. Mandei no grupo da família e falei assim, ó, olha, se eu morrer, eu quero que meus processos, Luana e Mari tomem conta, botei assim mesmo no grupo. Cauã, eu já digo que eu não quero que Cauã tenha direito a nada, porque ainda não está muito pacificada essa questão do companheiro para receber a parte dele na herança. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como na legislação, embora, né, o STF tenha dito que cônjuge e companheiro, que o casamento, né, o casamento, a união estável é equiparada a casamento, mas tem ainda esses conflitos, né, que o companheiro não vai ser considerado herdeiro necessário. Tem muitas divergências nesse sentido. Então, eu aproveitei para dizer que Cauã tinha que casar comigo para ele ser herdeiro, mas que tudo bem, né, de qualquer forma, ele ia tomar conta da parte do patrimônio de Miguel. Aí eu fui dizendo, ó, tenho isso, tenho aquilo, não sei o quê, para deixar lá registrado no grupo da família. Diz que eu amava todo mundo, e toda vez que eu viajo, agora tem sido isso. Porque eu já deixei todo mundo despreocupado. Aí minha irmã, Beli, brincou. Irmã, faz logo um testamento, deixa logo que é minha parte, porque como eu sou colateral, né, eu já tenho minha parte aí garantida. Mas, gente, se Deus livre e guarde, como eu disse, se eu viesse a falecer, se eu viesse a óbito, né, o que deve ser considerado, por mais que Cauã resida aqui em Salvador, ok? E Miguel, maior de idade, vamos supor que Miguel aí tem 18 anos. Miguel esteja morando em Recife. Independente de onde Cauã e Miguel morem, o que tem que ser utilizado como competência é o último domicílio onde eu estava. Então, se eu morri em Santo Antônio, ok? O inventário ele tem que ser aberto em Santo Antônio. Pode botar comigo, Macito, pro slide. Então, se eu moro em Sage, morri em Sage, tá? Cauã mora aqui em Salvador e Miguel mora em Recife. Onde é que tem que ser aberto o inventário? No foro do último domicílio do falecido. Eu estava morando aonde? Em Sage, tá? Agora, vamos supor que eu não possuía domicílio certo. Vamos supor que eu ficava andando aí, viajando direto. Então, vai depender do quê? Inciso primeiro, tá? O foro de situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em fóruns diferentes em qualquer um destes, tá? Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio, né? Então, vamos supor que eu tenho bens em Fortaleza, eu tenho bens em Recife, Ave Maria, tenho bens em tudo quanto é lugar. Eu tenho bens aqui na Bahia, Pernambuco e Ceará, tá? Eu posso, então, fazer a abertura do inventário em qualquer desses 3 lugares, porque eu tenho domicílio nos 3 lugares. Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente estar atento aí à questão do direito material mais o direito processual, para depois a gente aplicar, ó, no que eu chamo da prática da advocacia. Olha aí, lembra da aula que eu falei da questão do atendimento? Se fosse Cauã, o fleumático, o metódico, a gente tinha que explicar isso aí para ele, todo passo a passo, ok? Gente, quem é que pode dar entrada no inventário judicial? Muito importante. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês quem é que pode dar entrada no inventário judicial. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro, que aí pode ser ascendente, descendente, ou até mesmo os colaterais, ok? Mas é claro que se for colateral, você tem que explicar tudo muito bem direitinho. O legatário, o testamenteiro, se fosse aqui eu que tivesse deixado um testamento e deixei uma parte para a Beli, mas Cauã não concorda da parte que eu deixei para a Beli também pode dar entrada no inventário porque ela estava lá no testamento, tá? O cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário e até mesmo do autor da herança, o Ministério Público quando há herdeiros incapazes e também a Fazenda Pública, tá? Todos esses aqui podem fazer a abertura do inventário.
Bom, eu já sei qual a competência do inventário judicial, já sei quem é que pode fazer a abertura do inventário, né? Então, agora vamos para o nosso primeiro passo. Passo 1. O herdeiro interessado, ele deve procurar um advogado. Para realizar o inventário judicial, o interessado deverá entrar em contato com o advogado, que é essencial para esse tipo de inventário judicial. Deste modo, vocês vão poder esclarecer as dúvidas, né, e explicar todas as etapas do inventário judicial e acertar também os honorários e tudo mais, tá? Então, suponhamos que eu tô trazendo aqui, pessoal, um caso, que é o meu caso, né? Eu deixei para a Beli, vamos supor que eu deixei para a Beli o meu carro. Eu fiz um testamento, deixei para a Beli o meu carro. Para Cauã e para Miguel, Cauã, meu companheiro, porque ele ainda não casou, tá? E para Miguel, meu filho, companheiro e descendente, ok? Mas eu deixei um testamento, eu disse que eu quero que a minha vontade seja cumprida. Eu quero que os meus 30 mil reais vá para a mão de Isabelle, tá? E aí Cauã entrou em conflito com Beli, e disse, não, Isabelle, você não tem direito a esses 30 mil não, porque Grazi em momento nenhum que estava viva me disse isso. Então aí, Beli querendo ter direito que seja válido o meu testamento, tá? Que ela tenha os 30 mil reais dela, pode fazer a propositura do inventário judicial, tá? E aí, Beli também não concorda que Cauã, né, tenha direito mais a alguma coisa, suponhamos, sei lá, a uma minha casa. Ela disse que Cauã não tinha direito, que eu comprei antes da constância da união. E Cauã tá querendo que ele tenha direito à metade da casa, que ele seja meeiro, tá? Cauã tá querendo a metade da casa, ele não quer a cota parte como herdeiro, não. Então, aí, Beli veio e fez a propositura do inventário judicial, tá? Então, vamos lá. Bom, Beli procurou Mari como advogada dela, tá? E aí, Mari, né, foi fazer a petição, tudo direitinho. Bom, gente, o que acontece? A primeira peça inicial, ela vai ter que ser a abertura do inventário. Grazi, o que é essa petição de abertura do inventário? Gente, vocês vão ter que constar, né, que eu vim a óbito, mostrar qual foi a data do meu óbito, certo? Dizer quem são os herdeiros necessários, vai ter que constar quem é Cauã, né? Que Cauã era meu companheiro, quem é Miguel, que Miguel era meu filho, meu herdeiro necessário, né? Solicitar a intimação de Cauã e de Miguel, que nesse caso aqui eu trouxe que era maior de idade, certo? Dizer que eu deixei testamento, trazer todos esses dados. Não é o momento de estar aqui colocando já o que é que deixei de patrimônio, o que eu deixei, Grazi, né, como falecida de patrimônio. Eu não acho interessante, mas se você quiser constar, também não tem problema, tá? Bom, aí você vai fazer essa petição de abertura do inventário. Depois que você faz essa petição de abertura do inventário, que você protocola no PJE, tá? O PJE, eu falo PJE, pessoal, porque o PJE daqui um dia vai ser tudo para todo mundo, não vai existir mais ESAG, mais nada. O PJE vai ser unificado, então eu vou deixar aqui registrado que vai ser o PJE. Então você fez a abertura do inventário judicial, né? Disse que quando foi que Grazi veio a óbito, né? Que Beli é a testamenteira, né, que recebeu uma parte, que Cauã é herdeiro e que Miguel também é herdeiro, tá? E aí o juiz ele vai dar um despacho. Nesse despacho, a gente chama de primeiras declarações do inventário, tá? O que é isso? O juiz ele vai pedir justamente para você fazer as primeiras declarações. E aqui nas primeiras declarações é a hora de você constar quais são os patrimônios deixados, tá, pessoal? O patrimônio e os valores de cada patrimônio. Tá? Se já puder colocar, é muito importante. O juiz aqui também, ele pode já se manifestar acerca da nomeação do inventariante. Ele pode se manifestar após você juntar as primeiras declarações do inventário ou agora, nesse despacho. Então, tudo vai depender do despacho do juiz. Se o juiz ele deu um despacho te dando um prazo, ele já vai te dar um prazo, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Ele te deu um prazo para você apresentar as primeiras declarações do inventário. E também ele já nomeou alguém como inventariante. Grazi, o que é nomear alguém como inventariante? Bom, após analisar todos os pressupostos processuais, né, ver se não precisa emendar a petição inicial, tudo direitinho, da petição de abertura do inventário, o juiz ele deve, no primeiro despacho, apresentar, né, que aquele interessado que fez a abertura do inventário apresente as primeiras declarações. Então, ele vai mandar também citar todos os interessados no inventário e na partilha. Neste momento também, o juiz ele deverá nomear o inventariante. Então, ele pode já agora nomear o inventariante nesse primeiro despacho ou depois das primeiras declarações, antes ou depois, tá? Vai ficar a critério do magistrado.
antes ou depois, ok? Normalmente é durante. Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir a cabeça de vocês. Opa, aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui tá o despacho. Deixa eu só desenhar. Aqui tá o despacho. Então, o juiz, ele pode aqui, no primeiro despacho. Deixa eu apagar. Bota aqui, Macito, para eu apagar, pelo amor de Deus, aqui, ó. Isso, borracha. Ih, ó, e não tá indo, não. Peraí que eu vou botar na caneta de novo, não tem problema, não. Vamos lá. Ele despachou, e aí aqui ele deu as primeiras declarações. Eita, apagou. Apaguei. Pera aí que Márcio vai apagar aqui, meu povo. Pera aí que Márcio tá apagando, ó. Márcio apagou aqui, então vamos lá. O juiz, ele deu um despacho. Aqui é o despacho, tá? O juiz, ele deu o despacho. E aqui, ele já falou que era para vocês apresentarem as primeiras declarações. Ele pode, nesse momento, pedir a apresentação das primeiras declarações e também nomear alguém como inventariante. Ou ele pode somente pedir que junte as primeiras declarações, que os outros sejam citados, e aí depois ele nomeia alguém como inventariante, tá? Vai depender do que, Grazi? Do despacho do magistrado, tá certo, pessoal? Então, bora lá. Gente, o que é a nomeação do inventariante? Gente, o inventariante é aquele que vai caber administrar todos os bens e também representar ativa e passivamente a herança, tá? Até que ocorra a partilha. A nomeação do inventariante, elas seguem umas regras de ordem preferencial. Marcito, pode apagar aí, por favor? Estabelecidas no artigo 617 do CPC, tá? Para se tornar inventariante, as partes devem ser capazes, não ter interesses contraditórios ao do espólio, herdeiro menor não pode ser inventariante, tá? Outra coisa, gente, é muito importante você saber que o rol do artigo 617 do CPC, ele diz o seguinte, né? Primeiro, ele indica ser o cônjuge ou companheiro inventariante ou aquele que esteja com a maior posse e já com a administração dos bens. Então, o juiz aqui, ele já viu, tá? Que Belle fez a abertura do inventário, mas ele já viu que Cauã está com a posse e maior administração dos bens. Então, ele falou para Belle apresentar as primeiras declarações do inventário, as primeiras declarações. Ele já intimou Cauã e ele disse que é Cauã o inventariante, tá? Gente, é importante também, na hora de fazer as primeiras declarações, um levantamento, né? Se o falecido deixou dívidas, que no caso eu, Grazi, e a quantidade de bens. Se vocês já puderem, é muito interessante, como inventário judicial é por conta de muitos conflitos mesmo, seria interessante que vocês pudessem já ver com corretores de imóveis para estar fazendo a avaliação de imóveis. Ou seja, Cauã está discutindo com Belle que a casa que eu deixei vale 200 mil. E Belle disse, não, Cauã, você tá doido. É porque você quer receber uma parte maior da herança. Cauã, a casa vale 100 mil. Então, para não ter BO e discussão, paga um corretor de imóveis, o corretor vai fazer a avaliação do imóvel. Quando o corretor faz a avaliação do imóvel, ele te dá um parecer técnico. E esse parecer técnico é interessante que você já junte aqui nas primeiras declarações do inventário. Então, como eu falei, ó, artigo 617 do CPC. O juiz vai nomear o inventariante na seguinte ordem. Inciso primeiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, o herdeiro menor por seu representante legal, qualquer herdeiro, né, quando nenhum deles estiver na posse ou da administração do espólio, o testamenteiro, né, o cessionário, enfim, pessoa estranha e idônea quando não houver um inventariante judicial, ok? O inventariante intimado da nomeação, ele tem que prestar no prazo de 5 dias o compromisso do bem. Então, nesse momento, inclusive, uma dica de ouro que eu vou te dar aqui agora. A gente estava em pandemia, né? E antes, quando a gente tinha o inventário judicial, que o juiz nomeava o inventariante, tínhamos que ir até a vara de família para o herdeiro prestar compromisso, o herdeiro que foi nomeado inventariante. Mas, atualmente, como ficou os fóruns fechados, a gente não tinha como ir até a vara de família. Você mesmo, advogado, no meu caso, eu mesma advogada, eu até coloquei esse modelo lá no Método Rota, também tá no meu kit de petições, viu? O termo de compromisso de inventariante que você mesmo prepara. Então, você vai fazer uma petição, vai dizer quem é o inventariante, vai dizer que ele está ali prestando um compromisso. Você faz essa petição, é tranquilinha, e o inventariante vai assinar. Assinou, escaneou, coloca lá dentro do PJE, não tem problema nenhum. Vamos lá para o passo 3. Passo 3.
Apresentei as primeiras declarações. Pode botar no slide, Marcito, o pessoal ver aí. Apresentei as primeiras declarações, juntei toda a documentação, quanto é que valia cada bem, tudo direitinho. Bom, agora a gente vai para o pagamento do imposto causa-morte. Gente, o imposto de transmissão causa-mortes, né, é um imposto estadual. Então, ele deve ser pago para que o processo de inventário ele seja finalizado. Pode ser extrajudicial ou judicial, não interessa. O inventário ele tem que passar pela Cefaz, tá? E é importante que ele seja pago quando estiver tudo resolvido. No nosso curso aí de inventário extrajudicial, né, a gente vai... Luana tem uma aula importantíssima que ela explica como é que faz o cadastro no CI Cefaz. Você faz o cadastro, junta toda a documentação, independente do inventário ser judicial ou extrajudicial. E aí, o auditor fiscal, né, o que a gente chama de o parecerista, ele vai dar um primeiro parecer. O primeiro parecer, ele olha se está tudo ok com o inventário judicial ou extrajudicial. E ele, nesse primeiro parecer, ele já dá um DAGzinho, uma guia para recolhimento. Então, ele já diz quanto é que tem que pagar de imposto. Tá? Pagou, pronto. Aí ele dá depois o parecer final, que aí é uma homologação final da Secretaria da Fazenda. E aí tem que ser juntado ou dentro do processo, ou você entrega lá no tabelião, tá? Então, gente, é muito importante que nesse momento do pagamento do imposto já esteja tudo resolvido. Se o inventário ele for judicial porque existe testamento ou porque existe partes menores e capazes, então é porque provavelmente as partes podem já estarem de acordo. Então, é muito importante, né, que vocês entendam que, para isso, já precisa estar todo mundo de acordo para o pagamento do imposto, porque cada um dá a sua cota à parte. E outra coisa aqui que eu quero dizer para vocês, normalmente, em inventário judicial, não se tem audiência. Gente, às vezes as partes ficam discutindo por A mais B, por tantas coisas, mas só que o inventário, ele segue o seu procedimento. Grávida deixou um testamento, 30 mil reais que vai dar para a Beli. A casa que ela tinha foi adquirida antes da constância da união com o Cauã, então o Cauã não tem direito à parte da casa. Cauã só vai receber como herdeiro, mas como meio não. Então o imóvel, já que tem herdeiros necessários, 50% de Miguel e 50% de Cauã, porque Cauã aqui não tem meação. Se Cauã tivesse meação, já que a gente tem união estável, a gente não tem escritura pública de união, né? E quando a gente não tem nenhum contrato de convivência, nenhuma escritura pública de união estável, não temos a união estável registrada, que é muito comum, a gente só juntou os panos de bunda. O que acontece? A legislação entende que eu e Cauã temos uma união estável sobre o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que foi adquirido na constância do casamento, da união estável, vai ser partilhado meio a meio entre o casal, tá? Então, nesse caso aqui, se eu vier a óbito, porque o casamento, a união estável, ela vai acabar ou porque as partes querem ou por conta do falecimento. Já dizia o padre e o pastor, até que a morte os separe, né? Então, acabou nossa relação. Se eu tenho, obviamente, uma casa que foi adquirida antes da constância da união, não tem que haver ameação aqui. Não tem que haver ameação aqui. Por quê? Porque foi adquirido antes da minha constância da união com o Cauã. Então, o Cauã não tem direito à ameação. Se ele tivesse direito à ameação, 50% do imóvel era só dele, tá? Então, ele ia fazer a ameação. Então, ele não ia ser herdeiro desse bem da casa. Mas o meu carro, ele ia ser herdeiro, tá? Porque ele ia ter direito. Vamos supor que uma moto que eu deixei também, ele ia ter direito como herdeiro. Então, ele teria uma parte maior, porque só 50% do imóvel era dele, tá? Agora aqui, nesse caso, vamos supor, como é que eu faço? Trazer mais problema aqui pro BO, tá? Suponhamos que eu também tenho outra filha. Eu disse a Cauã que se eu tiver uma outra filha, menina, vai se chamar Maria Gabriela. A gente estava falando isso ontem, inclusive. Deus me livre, que eu não quero ter filha agora não, mas enfim. Daqui um tempo, né? Então tem Miguel e tem Maria Gabriela. Cauã não vai ter direito à ameação. Então vai ser dividido tudo em partes iguais, né? Então vai ser dividido por 3. A casa vai ser uma partezinha para Cauã, uma partezinha para Miguel e outra partezinha para Gabi. Para Maria Gabi. Mari, divide aí 100 dividido por 3 dá quanto? Vou dizer que é a porcentagem que vai ficar 33,3% para cada, não é isso? Pronto. Mas se Cauã, ele tivesse meação nessa casa, 50% era só de Cauã e os outros 50%
aí é dividir entre os dois herdeiros, que seria Miguel e Gabi. Então, seria 25% de Miguel e 25% de Gabi, entendem? O procedimento é esse aí que vai ser seguido. Só que aí Cauã tá dizendo, não, mas eu não tenho direito, eu não tenho que dividir por 3, não. 50% é só meu. Os outros 25% é de Maria Gabi e os outros 25% de Miguel. Por que é que eu tenho que dividir em partes iguais? Então, é importante, né, depois que apresentar as primeiras declarações, o juiz ele vai se manifestar disso aí. O que é que vai ficar para cada um? Quando já sabe o que é que vai ficar para cada um, aí sim faz o pagamento, né, protocola na Cefaz e faz o pagamento do imposto. Mas tem um rito a ser seguido. Se tem ameação para fazer, o cônjuge tira os seus 50%. Em regra, comunhão parcial de bens. O que tem ameação, o cônjuge não herda, tá? Então, se tem ameação no imóvel, Cauã não vai ser herdeiro e meio ao mesmo tempo daquela casa. Vai ser a depender dos bens, tá? Se eu deixar casa, moto, carro, tudo vai depender do regime de bens do casamento. Se o cônjuge também, eu casei sobre separação total de bens, Cauã ele nunca vai ser meio, a não ser que ele tenha comprado o bem junto comigo, ele só vai ser herdeiro. Então, vai ser dividido tudo em partes iguais. Ok, meu povo? Então, vamos para o passo 4. Bota lá, Macito. Gente, é hora de executar a divisão. Então, por via de regra, toda herança é dividida em partes igualitárias pelos herdeiros. Vai depender do regime de bens do casamento, se eu deixei cônjuge ou companheiro, tá? Olha aí. No entanto, o cálculo deve ser feito de forma específica para cada grupo familiar, porque tudo vai depender, ó, do caso concreto. Se eu, Deus livre e guarde, morri e não deixei Cauã, não tem um herdeiro, não tem um cônjuge nem companheiro, então não tem que se falar que minha ação. Quem vai ser os meus herdeiros? Descendentes, ascendentes. Painho, Maninha e Miguel, tá? Painho, Maninha e Miguel, que serão os herdeiros se Cauã não existisse, se eu não estivesse com Cauã. Mas hoje a gente já entende que tem união estável, né? A gente já fala das questões do casamento e tudo mais. Já estamos aí tudo organizadinho. Então, é muito importante que isso esteja claro na cabecinha de vocês. E explicar logo isso para o cliente desde já. Se já puder também juntar uma petição no processo para que o juiz já se manifeste sobre isso, massa. Porque já bota aí o que é que vai ficar para cada um para o pagamento do imposto causa-mortes, tá? Então, eu coloquei aqui o passo 4, porque normalmente o juiz já pede um parecer da Cefaz logo depois das primeiras declarações. Mas tem juiz que primeiro ele faz a contadoria judicial para depois mandar para a Cefaz, tá, pessoal? Passo 5, as últimas declarações de homologação da partilha. Gente, o próximo passo é vocês apresentarem as últimas declarações, que via de regra serão iguais às primeiras declarações. Ressalvada a realização de venda de algum bem constante no acervo para o pagamento do tributo ou coisa parecida. Gente, uma coisa que é muito importante eu falar para vocês é que toda vez que a gente faz a petição inicial de abertura de inventário, o juiz, ele vai analisar todos os pressupostos processuais, dentre eles as custas processuais, tá? Então, o juiz, você pode dizer, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar as custas agora, tá? Tudo bem, mas até o final do inventário, essas custas terão que ser pagas, tá? Então, no inventário, vários emblemas acontecem. Pode ser um alvará judicial, pode ser uma cessão de direitos hereditários, né? Enfim, então, é importante que você, desde a petição inicial, já diga se vai pagar as custas agora e já pagar e juntar, ou pedir para pagar no final, porque não tem dinheiro, vai ter que vender algum bem para poder pagar as custas. Então, muito importante vocês se atentarem com relação a isso aí, tá? Mas se tu pode botar no slide. Então, ó, depois que tudo isso está analisado, né, aí vai ter que apresentar as últimas declarações que vão ser iguais às primeiras. Juntei a homologação final da Cefaz, né, na qual eu mostrei que foi pago o imposto causa-mortes, certo? Vou perguntar para o juiz quais são as custas judiciais, que essas custas judiciais está tabelada no Tribunal de Justiça do seu estado. Você entra lá no Tribunal de Justiça do seu estado, abre a aba custas judiciais e lá tem dizendo, né? Aqui na Bahia tem dizendo que até 1 milhão e poucos de reais você paga 12 mil e poucos, viu? Inclusive, lembrando que as custas processuais, elas também podem ser parceladas. Mas para ser parceladas, vocês precisam da autorização do juízo, tá? Bom, leva o nome... depois que vocês apresentarem essas últimas declarações, né? Pago o imposto causa-mortes, pago também as custas judiciais, certo? Saiu a homologação da partilha. Saiu o quê? O formal de partilha. Então, o juiz homologou lá o formal de partilha, vai sair um documento que se chama formal de partilha, que tem por finalidade emprestar por um comando judicial, o que é que vai ficar para cada um. Mas, gente, o inventário, ele só tem total finalização, independente de ser judicial ou extrajudicial,
quando ocorrer o registro desse formal de partilha ou o registro da escritura pública no cartório de registros imóveis, tá? Então, se tiver bens imóveis, tem que fazer o cartório no registro de imóveis no local, ok? Os bens móveis vão depender de autorização judicial para transferência, como carro e moto. Então, se teve um carro e uma moto que vai tirar do nome do falecido para colocar no nome de algum dos herdeiros, já tem que vir aí nesse formal de partilha para vocês encaminharem tudo, levar lá para o Detran, né, se for o caso, para fazer a troca aí do nome, tá, gente? Se tiver dinheiro em conta, da mesma forma, vai precisar do formal de partilha ou da escritura pública de inventariante também, né, ou da escritura pública de inventário, se for um inventário extrajudicial, levar até o banco para que cada herdeiro faça o levantamento do seu quinhão, da sua parte lá, se tiver dinheiro em conta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um resumo, porque senão a aula ia ficar muito extensa, de um passo a passo de inventário judicial. Gente, muito obrigada. Deixei essas 3 aulas aqui gratuitas para vocês que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho, quem eu sou, como eu ministro as aulas, né? Para que vocês fiquem com um gostinho de quero mais. Uma vez eu estava assistindo uma aula e o professor dizia que quando a aula é muito boa, ela passa rápido. E é assim que eu de verdade me sinto com vocês. Quando eu tô gravando a aula, meu Deus, o tempo parece que voa, né? Parece que eu tô aqui falando, mas parece que eu só tenho 5 minutos falando com vocês. E eu fico com aquele gostinho de saudade, aquele gostinho de quero mais. Não se esquece de deixar o comentário se você tem alguma dúvida, porque nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar. Sua dúvida será respondida. Um grande beijo e até a próxima.